E aí, turminha, tudo bem com vocês? Bem, nós vamos falar hoje sobre produtos notáveis, certo? Mas por que será que ele tem esse nome, produtos notáveis, certo? Produtos, primeiro, quando a gente fala de produtos, a gente vai estar falando de que operação matemática sempre dá multiplicação. E notáveis por quê? Esses casos que eu vou mostrar a vocês hoje, que são 3 casos ao total, eles aparecem muitas vezes, então por isso ele acaba sendo muito notável, certo? Vai ter muita repetição deles durante sua vida de estudo matemático. Vamos ao primeiro caso. Nosso primeiro caso é o seguinte: quadrado da soma de 2 terços. Certo. Como é que é isso, Tael? Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? A mais B elevado ao quadrado. Mas o que quer dizer elevar ao quadrado? É multiplicar por ele 2 vezes. A mesma coisa multiplicada por ela 2 vezes. Então, o que temos é A mais B vezes A mais B. Certo? Como é que fazemos aqui? Vou usar o joguinho das setas, certo? Para visualizar. Vou ter A vezes A ao quadrado, A vezes B, mais AB. Agora vamos para o B, certo? B vezes AB. Lembrando que, como é multiplicação, eu posso escrever AB ou então BA. Tá certo? Por isso mesmo que estou escrevendo AB aqui. Vamos fazer agora B vezes B, que vai dar B ao quadrado. Bem, nós vamos observar o quê? Eu tenho A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Eu posso simplificar isso, que observe. Não são os mesmos termos aqui, então eu tenho 2AB. Então vai ficar o quê? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Certo? Nós vamos ter um nomezinho para isso daqui. Isso aí vai se chamar trinômio quadrado perfeito. Tá certo? Grava esse nome que vai ser importante para as próximas aulas. Vamos lá. Ou seja, como é que eu posso resumir isso para vocês? Quando eu tenho dois termos elevado ao quadrado, ele vai ficar como? Ele fica o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado, certo? Vou só indicar aqui para vocês. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o nosso primeiro termo, ok? Esse aqui é o nosso segundo termo, certo? E olha aqui, o que a gente tem aqui? Primeiro termo ao quadrado, tá certo? Aqui embaixo nós temos o segundo termo ao quadrado, ok? E aqui no meio teremos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, tá certo? Detalhe, nós vamos ter que prestar atenção bastante nesse sinalzinho daqui. Como aqui é mais, eu vou colocar o sinal de mais aqui, certo? Vamos para 2 exemplos bem fáceis para a gente fazer. Vamos lá. 3x mais 5 ao quadrado. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um quadrado da soma de 2 termos. Primeiro termo, 3x. E o segundo termo, o 5. Como é que fica mesmo, Tael? Primeiro termo ao quadrado. Então, terei 3x ao quadrado. Olha o sinalzinho de dentro, que é o mais. 2 vezes. 2 vezes o quê? O primeiro termo vezes o segundo termo, que no caso vai ficar 2 vezes 3x vezes 5, finalizando com mais o segundo termo ao quadrado. Mais segundo termo ao quadrado. Vocês perceberam que o primeiro termo eu coloquei entre parênteses? Por quê? Eu tenho uma multiplicação entre a parte literal e a parte numérica, certo? O 3x. O 3x é a mesma coisa que 3 vezes x. Mas por que eu boto entre parênteses? Para poder realizar a distribuição do quadrado no 3 e no x, ficando a resposta final 9x ao quadrado, mais 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. 30x mais, e 5 ao quadrado, isso mesmo, certinho, 25.
certo? Tenta pausar o vídeo e fazer esse segundo exemplo, tá certo? Pronto. Agora que eu imagino que você já tem pausado e tendo feito, eu vou voltar à resposta final. Primeiro termo é y, segundo termo é o 6, certo? E nós vamos colocar aqui no meio. 2 vezes y vezes 6, 2 vezes y, 2y, vezes 6, 12. 12y, e o último termo, que é o segundo termo, a ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Certo? Agora eu vou dar uma pausazinha e vamos começar tudo de novo, viu? Vamos lá, turminha. Segundo caso agora dos produtos notáveis. Qual é o segundo caso? Quadrado da diferença de dois termos. Ou seja, eu terei dois termos fazendo a subtração e ele sendo elevado ao quadrado. Como é que vai ficar isso? Vamos lá. Lembrando, elevar ao quadrado é multiplicar por ele mesmo duas vezes, né? Então eu tenho a menos b vezes a menos b. Como é que fica isso? Vamos ver. Fazer o jogo de setinhas de novo. A vezes a ao quadrado. A vezes menos b menos ab. Menos b vezes a menos ab. E menos b vezes menos b vai ocorrer um jogo de sinais, certo? Ficando mais b ao quadrado. Lembrando que escrever menos ab é o mesmo que escrever menos ba. Tá certo? Então, aqui eu tenho a mesma coisa no meio. Eu posso escrever como sendo o quê? A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Certo? Ou seja, vamos resumir isso aqui. Resumindo, isso aqui vai ficar a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, certo? Vocês têm que prestar atenção no que agora? No sinal. Observe que no primeiro caso eu tinha a mais b e ficou aqui, antes do 2, o mais. Agora que eu tenho a menos b, fica antes do 2, o menos, certo? Só para entender que vocês entenderam mesmo. Lembrando, o a é o nosso primeiro termo, o b é o nosso segundo termo, certo? Então nós vamos ter o primeiro termo ao quadrado. Aqui atrás nós vamos ter o segundo termo ao quadrado, certo? E aqui no meio teremos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Lembrando que aqui vai ficar com o sinal de menos, porque anteriormente eu tinha um sinal negativo. Vamos para o primeiro exemplo. No primeiro exemplo eu tenho x menos 4, isso aí tudo elevado ao quadrado. Como é que vai ficar? Meu primeiro termo é o x, então vai ficar x ao quadrado. Menos, ó, o sinalzinho, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, certo? Mais o segundo termo ao quadrado. X ao quadrado menos 8x mais 16, certo? Dá uma pausazinha no vídeo, tenta responder o segundo exemplo. Foi? Vamos lá, vamos ver se vocês acertaram. Fazer isso aqui vai ficar o primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Verifica se não esqueça de colocar o parênteses para fazer a distribuição do quadrado para os números de dentro. Então vai ficar x quadrado 2 vezes x, 2x vezes 3y, menos 6xy, mais 9y ao quadrado. Certinho? Pronto. Esse foi o nosso segundo caso. Vamos parar aqui agora e vamos para o nosso último caso, o terceiro. Ok? E aí, turminha? Certinho? Vamos para o nosso terceiro e último caso, produtos notáveis. Vamos lá. Como é o nome desse caso? Produto da soma pela diferença dos mesmos dois termos. Ou seja, eu vou ter a mais b vezes a menos b. Como é que faz isso, Tael? Bem, vou usar o jogo das setinhas de novo. A vezes a ao quadrado. A vezes menos b, vamos ficar com menos ab. B vezes a, observe que aqui eu tenho mais b vezes a, vamos ficar com mais ab. E mais b vezes menos b, mais com menos,
menos b ao quadrado, certo? Observe que aqui no meio eu tenho uma soma de opostos. E lembra, soma de opostos vai dar sempre o resultado nulo. Então, eu vou ficar com a ao quadrado, isso aqui vai dar zero, certo? Menos b ao quadrado. Poxa, que massa, bem facinho, né? Então, vamos resumir? Quando você tem um a mais b vezes um a menos b, seu resultado será o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Ó, lembrando que o a, no nosso caso, é o nosso primeiro termo e o b nós estamos chamando de segundo termo, certo? Vamos ter o quadrado do primeiro termo e menos o quadrado do segundo termo. Beleza? Vamos para o nosso exemplo? Vou fazer o primeiro exemplo de cima. Vamos lá. Vai ficar o quê? Quem é o meu primeiro termo? Meu primeiro termo é x ao quadrado. Então, vou escrever x ao quadrado, porque é o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo, que no meu caso, meu segundo termo é x também. Certo? Aqui eu vou utilizar aquela nossa regrinha básica de potenciação, certo? Potência de uma potência. Na potência de uma potência, o que é que eu faço? Eu só faço multiplicar os expoentes. 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ficar x à quarta menos x ao quadrado. Certinho? Dá uma pausazinha no vídeo, tenta responder o segundo exemplo. E aí, conseguiu fazer? Vamos ver se está certo? Vamos lá. Quem é o meu primeiro termo? 5x. Vou ficar com 5x ao quadrado menos, quem é meu segundo termo? O y, menos y ao quadrado. Lembra que aqui você vai distribuir os expoentes, ficando 5 ao quadrado, que dá 25, x ao quadrado, menos y ao quadrado. Detalhe, observe que aqui eu coloquei primeiro o da diferença e depois eu coloquei a soma, mas lembra, a multiplicação ela é comutativa. Então, essa troca de ordem não vai alterar seu resultado final. Tá certo? Acabamos aqui a parte de produtos notáveis e continue para poder assistir a parte de fatoração. Beleza?